É inacreditável o que essa mulher acabou de fazer. Você não vai simplesmente acreditar na baixaria da Janja dessa vez. Bora lá então para o primeiro ponto, vamos direto ao ponto e para isso eu quero trazer para vocês um vídeo. Acompanha aí comigo. A primeira-dama Janja e sua equipe têm o costume de viajar com passagens aéreas compradas em cima da hora. De 144 viagens feitas pela primeira-dama e seus assessores em voos comerciais até agora, 140 foram compradas com 15 dias de antecedência ou menos. Vale lembrar que a prática de comprar passagens poucos dias antes da data marcada para a viagem acaba aumentando os custos. A compra em cima da hora ocorreu inclusive em ocasiões nas quais Janja viajou para eventos internacionais preparados com antecedência, como em Roma e Paris. Quando ela foi às Olimpíadas, vocês lembram que ela acionou o Itamaraty para ir para as Olimpíadas, não é mesmo? Porque ela não é do governo, portanto ela não representa nem o governo, ela representa a máquina estatal, porque ela é a primeira-dama, mas o governo, aquele que precisa passar pelo pleito para ser chancelado pelo povo, não. Ela é esposa do cara, ela não é o cara. Sendo assim, Janja, eu sei que você não gosta de ser chamada de primeira-dama, mas é somente o que você é em uma das piores do nosso país. Ela acionou o Itamaraty para tentar entrar ali no evento das Olimpíadas e aí por isso ela justificou depois, quando saiu o gasto absurdo da ida dela às Olimpíadas de Paris, ela justificou isso, né, que o prazo estava muito em cima. Mas Luiz Arthur Nogueira, me chamou a atenção que eu acho que essa prática nem os super ricos têm, hein? Pois é. É legal, Geise, a gente explicar como é que funciona esse mercado de passagens aéreas, né? Quanto mais perto da data da viagem, normalmente você paga mais caro. Por quê? Porque as companhias aéreas trabalham com um algoritmo. Como é que funciona? Vamos pegar hipoteticamente um avião com 200 lugares, tá? Ele está vazio, esse voo vai acontecer daqui a um ano. Começa a vender agora as passagens. As primeiras, isso é hipotético, tá? As primeiras 20 passagens são as mais baratas. Depois que vende as primeiras 20, o algoritmo automaticamente já joga o preço para cima. Vende mais 20, sobe mais um pouco, mais 20, mais 20, mais 20. Quando bate um percentual que cada companhia tem o seu, vamos lá, hipoteticamente 70% do voo está vendido, a companhia aérea passa a ter lucro naquele voo. Os 30% restantes dos assentos é lucro puro. E aí as companhias aéreas jogam o preço lá para cima. Para quê? Para pegar o desesperado que precisa viajar em cima da hora, que não conseguiu planejar a viagem, ele vai pagar o preço que for. Seja ele pessoa física, seja a empresa que precisa mandar um funcionário, um executivo para fazer um contrato, alguma coisa. E aí que ela ganha dinheiro. É aí que a companhia aérea ganha muito dinheiro. Portanto, nós, pobres mortais, quando nós vamos viajar, a gente faz tudo com planejamento, com antecedência, para pagar o quê? Mais barato a passagem. Só compramos em cima da hora quando é uma emergência, algo realmente inesperado, que você precisa viajar da noite para o dia. Muito bem, o que faz a Janja? Como o dinheiro não é dela, o dinheiro é nosso, tá nem aí. Compra tudo em cima da hora, portanto paga sempre mais caro. Insisto, é tudo ilegal. Primeiro que ela não tem cargo público. Primeira-dama não é cargo. Portanto, ela não poderia usar dinheiro público. Usa, é ilegal. Não presta contas porque não tem cargo público, o que é ilegal. E ainda compra em cima da hora, dando um tapa na nossa cara. Ou seja, nós, contribuintes, bancamos as viagens caras da Janja compradas em cima da hora. No final desse vídeo eu vou te contar uma coisa que você não sabe sobre ele não. Sobre ela, a Janja. Mas até lá, vamos lembrar algumas coisinhas aqui. Essas foram as reações da primeira-dama enquanto estavam acontecendo as tragédias do litoral de São Paulo. E literalmente no mesmo dia das tragédias do Rio Grande do Sul, onde tinham crianças morrendo, gente desaparecida. Uma primeira-dama que é fluente em português e fluente em inglês. Só que não. Tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquela... A gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Mas eu tô aqui no Central Park para fazer importantes chamados aos cidadãos globais. Action to end poverty now and to combat climate change. Enjoy the festival. Mamãe deve estar orgulhosa. Happy birthday to you, happy birthday to... E acima de tudo também é poliglota, gente. Fala português, inglês e várias merdas. Lá na COP30 a gente conseguiu fazer uma COP muito feminina, porque a floresta é feminina.
A floresta é feminina. Então quer dizer, agora que a floresta amazônica ela é feminina. Então assim, você está sabendo. A Amazônia tá pegando fogo. Segundo a Janja, vocês estão deixando a mulher pegar fogo aí, gente. Pelo amor de Deus. Primeira dama que para poder bancar suas festinhas utiliza o seu dinheiro. 33,5 milhões para poder fazer festinha. E ela deu chilique ainda quando uma ativista que era a favor dela ainda falou Janja Palusa. Quem teve no festival? Não, filha, é a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá? Quer que chama o quê, minha filha? Você está promovendo uma festa cheia de cantor esquerdista com dinheiro dos outros. Isso quer que chama de quê? De Aliança Global? Ah, tomar banho, sou, porque eu sou crente. E simplesmente mandou o CF, o cara mais rico do mundo. E o Elon Musk? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Depois disso, o que o Lula fez? Não temos que xingar ninguém, diz Lula. Obviamente, até ele viu que, tipo assim, cara, pelo amor de Deus, cala essa boca. Mais uma vez é a craque do jogo, ela erra e erra. Uma primeira-dama que até o filho do marido dela xingou ela no WhatsApp. O que vai fazer hoje? Tô indo tomar café. Que chique. A puta vai estar junto. A esquerda pode tudo mesmo, bicho, porque ainda bem que ele é filho do Lula, porque se fosse qualquer pessoa chamando isso aqui a primeira-dama, já tava preso. Como é filho do Lulinha, encosta no filho do Lula, vou falar do filho do Lula. Tô pra te falar que nem o Lula mais aguenta essa mulher. Calma, chegou finalmente o que eu falei com vocês que eu iria falar que você não sabia sobre a Janja. Há um tempo atrás ela deu uma reclamada porque ela não tinha gabinete, gente. A primeira dama não tem gabinete. Por machismo, por misoginia, não só de homens, mas de mulheres, porque mulheres também cometem misoginia e machismo, vamos deixar isso bem claro. Se eu quiser produzir alguma coisa, né, uma carta, alguma coisa, eu pago do meu bolso isso, ninguém sabe, eu pago do meu bolso a produção das coisas. Cartão, tudo é do meu bolso que eu pago, porque eu não tenho nada disso, quer dizer... Né, as roupas que eu uso, né, tudo sai dali, não tem nada. Então, sabe? Detalhe, meteu a culpa nos homens e nas mulheres que são machistas também. E ainda falou, poxa, minhas roupas, eu vou pagar como? Como? Eu não sei gastar dinheiro se não for o dinheiro dos outros. E aí que chega a parte interessante. Mesmo não formalizando este gabinete dela e fazendo aí o desejo dela, equipe informal de Janja tem pelo menos 12 pessoas e já gastou 1,2 milhão em viagens. Isso mesmo, senhores. Aqueles que tanto nos acusaram sobre a BIM paralela, gabinete do ódio, tem um gabinetezinho só dela. E é uma coisa muito bem estruturada, senhores. Tem níveis aí de assessores, tudo muito bem coordenado com o seu dinheiro. E aqui vai um detalhe importantíssimo, porque aqui não deixa passar nada. Dá só uma olhada. A Priscila Pinto Calaf, que é diretora de departamento de canais digitais da Secretaria de Estratégia e Redes da Janja, e está recebendo a bagatela de R$ 14.849, dá mais ou menos em dólar uns $3. Ela é a mesma que fez um mestrado em desconstruir infância e sexualidade. É isso mesmo, senhores. O estudo basicamente tratava sobre etnografia com crianças de rua e tratou com naturalidade homens adultos buscarem meninos de 12 anos para sexo. Essa é uma das 12 pessoas que a Janja tem escolhido para poder trabalhar com ela, pago com seu dinheiro. Eu irei denunciar tudo isso ao TCU, ao CGU, para que acabe com essa farra com o nosso dinheiro aí, para poder bancar um gabinete que não deveria nem existir. Mas a gente sabe aqui que no Brasil, meu parceiro, as coisas são complicadas. Eu já tinha, por exemplo, entrado no TCU para poder averiguar, né, a compra do novo enxoval para Alvorada de algodão egípcio, que custaria R$59 mil no nosso dinheiro, mas o TCU arquivou. Então, enfim, a gente sempre faz aquilo que é possível. Vocês sabem disso. E um detalhe, não é nada pessoal com a Janja, não. Por mais que eu acredite que a mulher que está ao seu lado é um reflexo daquilo que você é. E no governo específico também é um reflexo daquilo que o governo é. Até mesmo porque se for comparar as últimas duas primeiras damas do Brasil, uma era Michele Bolsonaro e outra Marcela Temer, papai. Esquece, né? Até a Marisa do Lula, pô, que tipo, era casada com o Lula, mas assim, pelo menos tinha postura. E o que eu quero focar aqui é que não é somente a falta de decência, de respeito, de postura que falta na primeira-dama e nesse governo. É sobre a irresponsabilidade, falta de zelo e de cuidado com o dinheiro público que eles não produzem. É dinheiro do povo. Eles só gastam e quem paga as contas no fim das contas é você.
E eu sei que o brasileiro já está acostumado com tanta coisa desse governo, mas eu preciso te falar, isso é muito grave. Você concorda comigo que se ela está comandando uma equipe sem ter cargo ou função pública, alguém está autorizando ela a fazer isso? E essa pessoa que está autorizando, ela pode ser enquadrada em crime de responsabilidade, abuso de poder, desvio de finalidade, além de improbidade por gastos e violação do dever da moralidade da Constituição Federal. Ou seja, quem está deixando a Janja fazer isso está cometendo crimes. Se o Lula, por exemplo, estiver autorizando ela a fazer isso, seja o Lula, por favor. E ele pode sofrer impeachment, até mesmo porque a Dilma sofreu impeachment por crime de responsabilidade. Isso daqui, meu parceiro, é um mero reflexo pequenininho do que acontece dentro desse governo, é aquilo que vaza. Imagina o que não está acontecendo nos ministérios, nos contratos com empreiteiras, sabe, nas eleições, nas reuniões em quatro paredes. Imagina se vazasse um vídeo de uma reunião desse governo. Eu não sei quais palavras seriam faladas, mas eu tenho certeza que uma a gente nunca iria ouvir, chamada Brasil. Assiste aqui comigo para você ver com os seus próprios olhos, ouvir com os seus próprios ouvidos isso aqui que é inacreditável. Quem lembra da ação que eu e o vereador Guilherme Kilter fizemos contra a Janja? Sabe quem vai defender a Janja nesse processo? Você. Sim, a AGU, com o seu dinheiro, saiu em defesa da Janja. Vejam essa aberração jurídica. Ação popular número tal, autores Guilherme Kilter e Jeffrey Chiquini contra réus União e Rosângela. A União Federal, tal, e a Janja, todos representados pela advogada da União signatária. A AGU, com o dinheiro do povo, vai defender a Janja em uma ação que ela está sendo processada por gastar indevidamente o dinheiro público. Então a Janja é processada pelo povo por gastar dinheiro público sem ser agente pública e será defendida com dinheiro público sem ser agente pública. Em um processo que o povo quer que ela ressarça o dinheiro público vai ser utilizado indevidamente de novo para defendê-la. Mas que escárnio isso daqui! E qual a justificativa que a AGU deu para sustentar isso daqui? Porque a AGU, a Advocacia Geral da União, defende a União, defende os interesses da União. A Janja, mais conhecida como esbanja, porque é isso que ela faz todos os dias, esbanja com o dinheiro público, não é agente público. Ela não exerce nenhum cargo ou função pública. Como ser defendida pelo Estado, pela AGU? Sequer a Defensoria Pública poderia defender a Janja, porque ela tem bastante para contratar um advogado particular. Vejam isso, a AGU fez um tópico específico para justificar por que vai defender a Janja, da representação da ré Rosângela Lula da Silva pela Advocacia Geral da União, na condição de cônjuge do presidente, ou seja, na condição de mulher do presidente, não de agente público. Em primeiro lugar, esclareça-se que a representação judicial da ré, na sua qualidade sui generis, ou seja, qualidade nenhuma, né, está sendo feita pela AGU nos termos, todos esses artigos aqui que eles citam, não assegura, não garante a defesa da Janja, tá? Tudo para inglês ver, jogaram os artigos ali, mas se você vai ler os artigos, nada disso sustenta essa defesa da Janja com dinheiro público. Para que a AGU atue como representante do agente público, óbvio, agente público, é necessário que o interessado faça um requerimento administrativo de representação judicial. Sim, agente público. O qual é analisado por um advogado da União, membro efetivo da carreira, que tem o seu parecer submetido ao superior hierárquico, sendo certo que todos atuam com independência técnica e jurídica. Perfeito, perfeito. Nesse sentido, a AGU apenas está autorizada a representar judicialmente os agentes públicos federais, no caso, honorificamente. Sabe o que eles falaram aqui? Que a Janja, por ser a mulher do presidente, ela se considera uma agente pública federal honorífica. Isso.
É uma agente de honra. Ela é uma agente pública de honra. Quando os atos a ele imputados tenham sido praticados no exercício das atribuições constitucionais. Então, eu estou dizendo o seguinte, que se a mulher do presidente tiver agido no exercício de atribuições constitucionais, legais ou regulamentares inerentes ao cargo no interesse público, especialmente da União, ela pode ser defendida. Pera, dá uma olhadinha nisso daqui. Primeiro que a Janja não é agente público, né? Isso ninguém tem dúvida. Olhem as viagenzinhas que nós estamos questionando. Nova York, de 9 a 16 de março. Ministério Mulheres. Há uma ministra nesse ministério e não é a Janja. Paris, 26 a 30 de março. Relações Exteriores. Há um ministro nas Relações Exteriores e não é a Janja. Roma. Olha, só viaja para lugar ruim, né? Você vê? Não tem viagem aqui para Gaza, né? Paquistão. Desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome. Tudo a ver com a Janja. Moscou. Foi lá para perto do parceiro, né? Do companheiro. 2 a 7 de maio. Relações Exteriores. Janja, o que você tem a ver com essas viagens? Porque uma coisa é, acompanhou o presidente. Veja, nós estamos questionando essas viagens aqui, ó, que a Janja foi antes ou sozinha. Ela não foi de cônjuge. Ela não foi acompanhando seu esposo. Ela foi ou dias antes, em um avião da FAB, um avião gigantesco, um jato, que cabem 200 pessoas, antes ou sozinha, sem o presidente da República. Isso daqui é uma esbanja com o dinheiro público. Aí disse a AGU, neste caso, após análise do requerimento da Janja, foi deferido o pedido de representação com o dinheiro público. O dinheiro público sendo utilizado indevidamente para defender a Janja em um processo em que ela é acusada de ter gastado indevidamente o dinheiro público. É mole. É mole um negócio desse. Isso daqui é um escarro na cara do povo, né? Mas calma que vai piorar. A AGU diz o seguinte, que não houve dano ao erário, não houve dano ao patrimônio público, não houve gasto indevido com essas viagens em hotéis de luxo, com jato da FAB para carregar 12 pessoas. Com efeito, a lesividade ao patrimônio público constitui um pressuposto ou requisito específico dessas ações. Sim, por isso que nós ingressamos com essa ação. Ela deveria ter viajado de Latam, de Gol, de Azul, não de jato com o dinheiro do povo para fazer turismo, que também deve satisfazer os requisitos e pressupostos gerais. A ausência de comprovação da lesividade, portanto, conduz ao reconhecimento da inadequação da via escolhida, via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Disse a AGU que a Janja não lesou o patrimônio público e por isso o caso tem que ser extinto, arquivado. Foi exatamente isso que a AGU disse, que a Janja, utilizando esse jato para hotéis de luxo, para viajar sem motivo, não trouxe nenhum dano ao patrimônio público, não causou nenhum dano ao povo. Vejam só, isso é ou não é um país eco-socialista? O governo defendendo uma pessoa que não é agente pública e ainda a AGU sai em defesa dessa gastança. A AGU que tem a finalidade precípua de defender o dinheiro público. A AGU existe para proteger o erário, para proteger o patrimônio público, proteger o dinheiro do povo. Está saindo em defesa daquela que está torrando o dinheiro público sem ser agente pública, sem ser pessoa com legitimidade para representar o Estado. Isso aqui é aberrante e constitui, obviamente, por si só, mais uma violação à lei. Sim, o advogado-geral da União, ao sair em defesa da Janja, está praticando, em tese, improbidade administrativa. Olha só, mais uma improbidade administrativa, agora do AGU, que está saindo em defesa
de uma pessoa que não é agente público. Artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Qualquer ação ou omissão dolosa que seja efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio. É isso que está acontecendo. Desvio. Usar dinheiro público. Usar a instituição AGU para proteger e defender a Janja. Isso aqui traz prejuízo aos cofres públicos, desvio de finalidade da instituição, isso é improbidade administrativa, inclusive, em tese, para o próprio AGU. É absurdo. Isso aqui, do início do fato da Janja até a defesa que ela está tendo, é tudo absurdo, tá tudo errado. Isso daqui não deveria ser dessa forma em um Estado democrático de direito. Não existe um país do mundo que seja uma democracia que existe isso daqui. Isso aqui só em Rússia, China, Venezuela, só em países socialistas, comunistas e em ditaduras. Isso aqui é o maior exemplo de que o Brasil não é mais um Estado de direito. O Brasil vive uma ditadura socialista. Tá muito óbvio isso daqui. Absurdo. Obviamente, nós vamos agora impugnar essa contestação, porque não vamos admitir que na nossa cara rasguem dinheiro público assim, rasguem as leis. Inacreditável isso daqui que nós estamos vivendo, mas vamos continuar batendo, porque o poder emana do povo e esse dinheiro aqui é nosso. É de vocês. O Estadão acabou de revelar hoje que existe e os detalhes do gabinete paralelo da primeira blogueira do Brasil. Não primeira-dama, né? A primeira blogueira, a deslumbrada Janja, mais conhecida também como Esbanja. Aquela que já gastou até agora mais de 66 milhões de reais do seu, do meu, do nosso bolso, do nosso dinheiro, que gasta 4 mil reais por hora em média na manutenção dos seus luxos e dos seus caprichos. Mas a situação era muito pior do que a gente imaginava. Lê aqui comigo a matéria do Estadão. Equipe informal de Janja tem pelo menos 12 pessoas e já gastou 1,2 milhão de reais em viagens. Gente, 1,2 milhão em viagens só para a equipe do gabinete paralelo dela, tá? Porque ela mesma já gastou muito mais do que isso em viagens e é só você ir lá no site do Janjômetro para você conferir os valores, porque tem tudo detalhadinho por lá. Agora, bora ler comigo essa reportagem bomba do Estadão sobre o gabinete paralelo da Esbanja e em seguida eu vou te explicar por que isso tudo é errado, é tudo ilegal. É como se fosse, gente, a esposa do Moro, a Rosângela, na época da Lava Jato, ter um gabinete lá na Justiça Federal com funcionários, etc., à disposição dela sem ela ter cargo. Ou então a esposa de um ministro do STF, ou a esposa de um parlamentar. Tudo sem que elas tenham um cargo, ter lá uma sala, ter assessores à sua disposição, trabalhando para elas, o que é claro que não pode, mas eu já explico melhor. Acompanha comigo aqui, ó. Formalmente, a primeira-dama Rosângela da Silva Janja não possui cargo no governo e nem uma equipe própria, mas na prática, no Brasil, sabe como é que é? Uma equipe de ao menos 12 pessoas está à disposição dela, relatam militantes do PT, do próprio PT, e servidores da Presidência da República. O grupo inclui assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens. O time da Janja custa cerca de 160 mil reais mensais em salários por mês e seus integrantes já gastaram mais de 1 milhão. 1 milhão, ia ler 1 mil, mas não, né, gente? Lá é tudo em cifra sim. Já gastaram mais de 1 milhão de reais em viagens desde o começo do terceiro mandato do presidente Lula em 2023. Quem lembra da Janja dizendo que ela queria ressignificar o papel de primeira-dama, hein? Eu lembro, eu não esqueci. Olha aí, ó, dá uma olhadinha aí nesse site, ó. Quero ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama, diz a Janja em entrevista. Eu lembro, dona Janja, e parece que você conseguiu, hein? Conseguiu ressignificar o papel de primeira-dama como um dos cargos que mais gasta dinheiro público sem trazer benefício real algum para a população. Pelo contrário,
é uma fonte constante de constrangimento e vergonha alheia para o governo e para os brasileiros. Todo mundo lembra do "fuck you, Elon Musk", em pleno G20 social. Todo mundo lembra de você chegando na Índia cantando Namastê, enquanto o Rio Grande do Sul se afogava nas enchentes. Todo mundo lembra dos milhões que você gastou em viagens luxuosas no exterior para as Olimpíadas em Paris, para o Catar, para Nova York, para Londres. Ninguém esquece disso, Janja. E mesmo com esse exército informal de fotógrafos, assessores, a sua popularidade despencou nos últimos 2 anos. Já é pior do que a de Lula. Você só perde em reprovação para ele. STF, dá uma olhadinha aqui, ó, gente. Popularidade de Janja cai e chega a menor patamar desde início do governo Lula, diz Quest. Agora vem aqui comigo para dar uma olhadinha nesse fio aqui do Guilherme Kilter lá no X, no ex-Twitter, para você conhecer quem é quem no gabinete paralelo da Janja. Veja só isso, se não é realmente algo para deixar os brasileiros indignados com como o nosso dinheiro está sendo gasto, ou melhor, como o nosso dinheiro está sendo desperdiçado. Janja Gate, diz o Guilherme Kilter. Guilherme Kilter, eleito vereador segundo mais votado aqui de Curitiba. E ele diz: o gabinete não oficial de Janja já gastou mais de 1,2 milhão dos cofres públicos. Conheça todos os detalhes sobre quem compõe o gabinete, suas funções e gastos no fim abaixo. E aqui tem um janjograma aqui do Estadão. Vamos para a primeira pessoa, a Neudiceia Neres de Oliveira, que é a chefe. Quem é? Jornalista catarinense, 32 anos, organizadora da Vigília Lula Livre em Curitiba, conheceu a Janja durante a prisão de Lula. Ela é assessora especial do gabinete pessoal do presidente, considerada chefe de gabinete não oficial da equipe da Janja. Gastos: remuneração aí de R$18 mil, gastos com viagens R$39 mil. Aí ela, ó, na foto, lá no Lula Livre, aqui em Curitiba. Vamos para a próxima. Bruna Rosa Alfaia, a estrategista. Quem é? Atua 15 anos com estratégia de comunicação digital, dona da Embaúba Produções, que faturou R$3 milhões na campanha do Lula. Função: Secretaria de Análise, Estratégia e Articulação da Secretaria de Comunicação Social da Presidência. Comanda algumas das principais contas e redes sociais do governo. Gastos: remuneração R$18 mil, gastos com viagens R$72 mil. Próxima. Priscila Pinto Calaf, parceira da Bruna. Quem é? Mestre em Antropologia pela UNB, com o tema Desconstruindo a Infância e Sexualidade com Meninos e Meninas de Ruas. Ex-sócia da Bruna na Embaúba Produções, que faturou R$3 milhões na campanha do Lula. É diretora do Departamento de Canais Digitais da Secretaria de Redes, chefiados por Bruna. Gastos: remuneração de mais de R$14 mil, quase 15. Gastos de viagens, R$70 mil. Vamos à próxima. Cláudio Adão dos Santos Souza, o fotógrafo. Quem é? O Claudinho é o principal acompanhante de Janja. Função: é fotógrafo oficial da primeira-dama. Gastos: remuneração bruta, R$14 mil, quase 15. Gastos com viagens, R$182 mil. Próxima. Juliana Aporta Gaspar, coordenadora de redes. Quem é? Jornalista e social media. Função: coordenadora de redes digitais da Secom, acompanhante das viagens da Janja. Gastos: remuneração de quase R$15 mil. Gastos com viagens, R$152 mil. Tá quase acabando, gente. Aguenta, mas é para você ver o absurdo. Vale a pena você passar os olhos nisso, tá? Júlia Camila Fernandes da Silva. Quem é? Internacionalista, ou seja, se formou em Relações Internacionais, gestora de planejamento. Função: assessora especial do Gabinete Pessoal da Presidência. Remuneração de quase R$15 mil. Gastos com viagens, R$75 mil. Próximo, Edson Antônio Moura Pinto, ajudante de ordens, é capitão do Exército. Segurança usado por Lula para comprar os pedalinhos do sítio de Atibaia em 2013. Função: assessor especial do Gabinete Pessoal da Presidência. Remuneração de quase R$15 mil. Gastos com viagens, R$140 mil. Os subordinados dos assessores. Tem isso também. Subordinados. Olha ali. Ó. 1, 2 subordinado, 3 subordinada, 4 subordinado, 5 subordinadas. Salários aí de R$6 mil. Salário de R$55 mil. Isso aqui tem que estar errado, gente. Eu vou checar isso aqui depois com o Guilherme. Salário aqui de R$11 mil. Salário de R$11 mil. Salário de R$11 mil. Haja gasto, hein? Vamos para o próximo aqui. Isso merece mais publicidade, investigação e denúncia, certo, Guilherme? De que adianta a Janja não ter um cargo oficial por nepotismo, mas continuar gastando nosso dinheiro e emitindo ordens?
compartilhe e marque a Janja aqui, afinal de contas ela bloqueou. Aproveita, pessoal, e segue o Guilherme Kilter lá no X, que vale a pena. Aí você pode me perguntar o seguinte: Deltan, qual é o problema da Janja ter um gabinete paralelo desses que custa mais de 160 mil reais por mês? Gente, tem um problema muito simples aí, que é o fato de que no Brasil não existe o cargo da primeira-dama. Simplesmente não existe. Primeira-dama é apenas um título informal que designa a esposa do presidente. Ponto. Só isso. Aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos. Lá, a primeira-dama não é só um título. Lá nos Estados Unidos, é um cargo que foi oficializado e formalizado no decorrer dos anos, que conta com gabinete, com assessoria formal, um espaço na ala leste da Casa Branca. É diferente, ó. Olha aqui o que diz a Wikipedia. O gabinete da primeira-dama lá nos Estados Unidos é a equipe responsável perante a primeira-dama dos Estados Unidos. Tem suas responsabilidades, embora não sejam constitucionalmente mandatados, cresceram à medida que o papel da primeira-dama cresceu e se formalizou ao longo da história. O gabinete da primeira-dama é uma entidade do gabinete da Casa Branca, parte do gabinete executivo do presidente e está lá na ala leste. Isso é nos Estados Unidos. E aí, gente, além de a gente ter esse problema de não ter um cargo formal no Brasil, não tem nada previsto em lei, então, de modo que a gente não tem como saber quais são os direitos e deveres da primeira-dama, ou o que ela pode ou não pode fazer, a questão é como que a gente pode fiscalizar ou não o trabalho dela? Quais são os órgãos públicos que fiscalizam o trabalho e as contas da primeira-dama? Quem que aprova ou desaprova as contas dela? O que a gente tem aí é um grande problema de transparência, de fiscalização, uma zona cinzenta gigante, que é agravada pelo fato de que Lula colocou sigilo de 100 anos sobre a agenda da Janja. É, gente, sigilo de 100 anos. Aquele mesmo que o Lula disse que iria acabar no primeiro dia do governo dele. Aquele que Lula adorava criticar no Bolsonaro, mas que aí Lula seguiu aplicando da maneira mais hipócrita possível desde o começo do seu mandato. O que a gente tem, gente, portanto, é uma primeira-dama que quer ter todos os benefícios, benesses, luxos do cargo sem nenhum tipo de fiscalização e de transparência. Algo que é absolutamente intolerável em uma república democrática. Esse é o grande problema com os gastos da Janja. Ela não pode fazer o que ela quiser, principalmente pelo fato de que ela não é um agente público formal, mas ela gasta como o mais nababesco deles. Tradicionalmente, as primeiras-damas brasileiras elas têm feito um trabalho informal relacionado a causas sociais, em favor de pessoas vulneráveis, como fazia Ruth Cardoso, ou pessoas com deficiência, como fazia Michele Bolsonaro, mas é um trabalho informal, de eventos, divulgar, conscientizar, e não de fazer agendas oficiais de Estado ou de governo. E vamos lembrar que, alegando lutar contra a fome, a Janja organizou um festival inútil, que ninguém prestigiou, o tal do Janja Palusa, e jogou mais de 30 milhões de dinheiro público de patrocínio das estatais para encher o bolso dos artistas amigos. É um dinheiro que poderia ser muito melhor empregado com o cuidado real de quem tem fome, dando ensino, tratamento, treinamento, apoio ou ainda todo tipo de cuidado que poderia ser feito com uma verba desse montante. E a pérola da sabedoria de hoje, então, é um ensinamento bíblico relacionado à Janja, para quem valoriza demais luxos, excessos, para quem se deslumbra demais com riqueza ou com poder, esquecendo-se de que a gente não deve levar nada disso como um grande monte, a gente não vai levar nada disso a gente embora quando a gente morrer, pelo contrário, isso tudo fica na terra, são bens materiais e a gente acaba, se a gente focar nisso, ignorando aquilo que é mais importante ou aquilo que é essencial. E a pérola de sabedoria, então, o ensinamento é, aspas, separei aqui para vocês, vou ler. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Essa é o trecho de Provérbios 3, 13 e 17, que nos ensina a olhar de modo menos deslumbrado para riquezas ou poder, e sim dar valor à sabedoria, a ensinamentos, a aprendizado e a saber avaliar as coisas adequadamente. E se você gostou dessa análise, gente, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho para você não perder nossos novos conteúdos. Lembre-se, aqui é a sua casa e quando você curte e compartilha, você faz a voz da nossa indignação conjunta chegar mais longe. Um grande abraço.